Já pensou você ganhar uma Bíblia igual a essa? A Bíblia de Estudo Pentecostal? Ela será sorteada quando nós chegarmos a 1000 inscritos. E o próximo pode ser você. Daqui da sala do banquete, nós vamos para a sala de aula estudar mais um capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, e você é o nosso convidado especial. Por isso você não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de conseguir outros para se inscrever, e se você não for inscrito, você se inscreva. Então vamos juntos à sala de aula, da sala do banquete, a nossa sala, para a sala de aula. Texto 6, a continuação, a mensagem que Paulo pregava. Versículo 1 ao versículo 8 da sua primeira carta. Ele diz que pregava o evangelho com poder. Não era apenas uma exposição. Ele diz que o evangelho pregava com sabedoria espiritual. Do versículo 6 a 8. E ele observa que dois espíritos operando hoje no mundo. O espírito deste mundo e o Espírito de Deus. Por isso que há essa guerra. Tem dia que a gente é tentado a sair dos trilhos, porque é a outra força opositora ao Espírito de Deus. Também ele mostra dois tipos de homem hoje no mundo. O homem natural, que é aquele homem que não tem aproximação de Deus, e o homem espiritual, que discerne tudo e por ninguém é discernido. O texto 7... ele apresenta o ministro do Evangelho e ele faz agora uma exposição do caráter do ministro. Primeiro ele diz que é servo do Senhor para os outros. Hoje é o contrário. Muitos acham que é obreiros para ostentar, mas é para servir aos outros. No capítulo 3, versículo 1 a 5 da sua primeira carta. Ele diz também que o obreiro, ele é um cooperador na semeadura. Ele não é uma pessoa isolada. Ele é um construtor do templo de Deus. E Paulo descreve 3 tipos de obreiro que positivamente ou negativamente estão envolvidos com a obra de Deus. Ele fala o construtor sábio e espiritual, que é o versículo 14, é aquele que edifica em ouro, prata e pedras preciosas. O construtor insensato é aquele que edifica em palha, feno e madeira, e o construtor destruidor é aquele que destrói todas as ações, tanto de um como de outro, e é uma pedra de tropeço na casa de Deus. Texto 8, ele mostra os dispenseiros das riquezas de Deus. E Paulo diz que é Deus e não os coríntios que pode avaliar o obreiro. Não cabia aos irmãos da igreja avaliar o obreiro. Também Paulo não proíbe toda forma de julgamento. Paulo declara que a fidelidade dos obreiros será revelada no futuro quando o Senhor voltar. Então não adianta ninguém se preocupar e especular, né? Então, Paulo diz que os obreiros, ministros, eles são um espetáculo para o mundo. No capítulo 4, versículo 8 a 13. O comportamento dos irmãos de Corinto era tão má que Paulo não podia refrear as suas más ações. Não tinha condições. Aí Paulo mostra como deve ser o comportamento do servo de Deus. Então, por causa dos apóstolos serem seguidores de Cristo, ele serviu de espetáculo aos olhos do mundo, de escândalo, às vezes de chacota, de perseguições. Mesmo eles passando por dificuldades, Paulo lembra que ele foi espancado por seguir a Cristo, mas não negou o nome de Cristo. E havia muitos que aceitariam sofrer assim também, como os discípulos, os apóstolos, morreram. O amor de pai é uma característica também do obreiro, do ministro. Para Paulo, o verdadeiro ministro de Deus deve ter amor de pai para com o rebanho que lhe é confiado. Imaginou isso? Você ser tratado como filho na igreja que você é membro? Mas o tratamento tem que ser
quando você está certo, quando você está errado, quando você está doente, quando você está bom. Não pode haver diferença. Então devemos dar graças a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes. Devemos honrar o nosso pastor, mas também só a Cristo devemos glorificar. O obreiro deve semear a sã semente e edificar o templo de Deus. Só mesmo em Cristo podemos cumprir todas estas coisas. Então, que Deus continue abençoando a cada um de nós e que nós possamos realmente fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E então, gostou? Aprendeu alguma coisa? Deu para assimilar? Então, não esqueça de deixar o seu like, fortaleça esse canal. Até a próxima, eu conto com você. Você é muito importante, porque Jesus te ama e nós amamos também. Um abraço a todos.